Oi, Olá, eu sou a Vitória e eu sou a Lívia, e bem-vindos. ao Catálogo Animado. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o Wolfwalkers. Olha só, essa semana não é um nostalgia. E pra falar sobre ele, nós estamos com a Helena. E só pra dar um adendo, semana passada eu falei, se é amigo meu, vocês já sabem que é da faculdade, mas pra quem não tá aqui desde o começo e não sabe por que eu falo isso, é porque eu fiz faculdade de animação, então teoricamente todo mundo que eu trago é animador. Teoricamente. Helena, se apresente. Oi, eu sou a Helena, eu sou animadora, estudei junto com a Lívia. Hoje em dia eu trabalho com freelas e, enfim, não preciso dizer que eu gosto muito de animação. E é isso, estamos aí, no mundo das animações. E é sobre Chutei a isso. mesa. Cara, muito chique, né? A gente fica trazendo animadores pro podcast. Pra falar com propriedade, pra falar groselha com propriedade. Exato. Não é? Bom, e como a Lívia já disse, hoje a gente vai falar sobre o Wolfwalkers, que é uma animação produzida pelo Cartoon Saloon. É uma animação de 2020, se eu não tô muito enganada. Eu tô enganada? Acho que é 2020 mesmo. 2020. E o Cartoon Saloon é um estúdio irlandês de animação. E tem outras animações como o Ganha-Pão, que eu acho que deve ser um dos mais famosinhos porque tá na Netflix. Mas tem a Canção do Mar, O Segredo de Kells, não sei se é assim que fala, mas isso é um padrão do podcast. Nomes errados serão ditos por mim. E a animação, Wolfwalkers, foi dirigida pelo Tom Moore, não sei se é assim que fala, e ele é cofundador do Cartoon Saloon também, muito legal, e ele também dirigiu A Canção do Oceano, ou seja, ele fala que quer ter animação, fala assim, por que não vou dirigir, o negócio é meu mesmo, funciona muito bem. E também foi co-dirigido pelo Ross Stewart, que trabalhou no departamento de arte, de Espião Animal e Paranormal. E, ainda não acabou, foi roteirizado pelo Will Collins, que ele também participou de A Canção do Oceano e também ajudou no roteiro de O Natal de Angela, entre outros trabalhos de todo o pessoal aí. E Helena nos dê a sinopse do filme. Então, Wolfwalkers conta a história da Robin, que é uma garota que ela sonha em ser caçadora, igual o pai dela. Só que quando ela se muda pra Irlanda, ela acaba conhecendo Mab, que é uma Wolfwalker. E aí as duas criam uma forte amizade e elas têm que salvar tanto a mãe da Mab, que tá desaparecida, quanto a floresta. Primeiramente, nunca tinha assistido o filme. Um milagre eu nunca ter assistido um filme. Assisti hoje, que vos falo. Cara, eu tô muito feliz, eu tô muito chocada. E eu tô Chocada? com um gostosinho no coração, sabe? Eu gostei bastante do filme. Já tinha ouvido falar bastante dele, só que, né, negócio de. Eu acho que o que prejudica também é porque tá sendo disponibilizado pela Apple TV. E Apple TV não é muito usada aqui no Brasil, né? Então, Exato, não é todo mundo que tem, complicado. né? Mas, né, quem dá seus corre, dá seus corre. E aí, assisti o filme, muito bom. Parabéns pro pessoal lá. E queria saber um pouquinho mais, o que vocês acharam da história. Então, eu nunca também tinha visto, na verdade foi uma amiga minha que me recomendou. E a gente usou esse filme como base pro nosso TCC, a gente se inspirou nele. E, cara, a história, assim, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é tão, assim, bonitinha, ela é tão, dá um quentinho no coração. Ela parece um conto de fadas, por mais que ele tenha temas sérios, ele trata de forma leve, então não fica. Em momento não se sente assim, sabe, mal assistindo. E o final também é muito bonitinho, dá tudo certo. E você se sente assim num conto de fadas mesmo, sabe? Viveram felizes para sempre. E, enfim, eu acho que esse filme, ele merecia muito mais sucesso do que ele teve. Eu acho que ele, tanto quanto, assim, como história, quanto na técnica mesmo da animação, ele é excelente. Ele entrega tudo que ele se propõe. E eu fico muito triste, assim, que ele não tem mais sucesso, porque ele merecia mais. Concordo.
E, inclusive, eu nunca tinha visto, a Helena que tinha me comentado comigo, eu acho que, sei lá, no começo do ano ela comentou. Uhum. E, assim, eu abri, quando eu vi a primeira imagem, eu já me apaixonei, porque, mano, a arte dele é muito única, assim, sabe? E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que coisa mais linda! E aí veio a história, e a história é toda fofa, toda cheia. Nossa, me fez sentir tanta coisa, sabe? Mas eu não sei, eu senti uma solidão vindo desse filme. E sentir algo assim é bizarro. Tipo, de uma animação, sabe? Bizarro de uma forma boa. E, e ao mesmo tempo, tipo, tem essa solidão e aí tem alguém que vem pra ficar junto e tem alguém que entende, tem alguém que dá ouvidos, porque por mais que o pai da Mab seja um cara legal, e a gente entende, a gente que já é grande, a gente entende o porquê. Eu acho que se a gente fosse criança, não ia entender os porquês do pai dela, ia ficar totalmente do lado da Mab. Mas como a gente cresce, a gente entende, tipo, não, ele tá tentando proteger ela e tal, tanto que ela faz a mesma coisa com a Mab depois, né, a Robin. Por mais que tenha o pai dela, ele tem esse lado que acaba afastando a menina. E aí ela tá, tipo, num lugar novo, que ela não conhece ninguém, e as crianças ali, tipo, tratam ela mal. E aí ela encontra alguém que para brincar junto, pra fazer uma companhia, e isso é tão fofinho. E aí tem toda uma reviravolta, porque eu acho que nos outros filmes não teria esse tipo de desfecho, sabe? Eu senti isso de alguma forma. De ela ir lá. Até a parte da mãe dela estar lá assim, mas, tipo, ao invés de ajudar logo de cara a Mab, ela fica tipo, não, eu preciso te proteger. E ela pensa na proteção de uma forma de tipo, eu sei que é difícil, mas a gente tem que deixar a sua mãe. E, mano, isso é muito pesado. Isso doeu aqui no meu coraçãozinho, mas eu fiquei feliz que no final deu tudo certo. E eu também Especialmente porque a gostei. Robin não tem mãe, né? Tipo, que ela acabou de perder a mãe, então, tipo, acho que tem um peso maior Sim. ainda pra ela. Tipo, ter Uhum. que falar pra deixar ela, sabe? Tipo, não, você precisa deixar. Tipo, É, tem um peso muito maior. passar exatamente pelo que ela passou, né? Não exatamente, mas, tipo, perder a mãe. Sim, sim. E eu gostei do final de ter transformado o pai dela, porque eu acho que é o único, seria o único jeito dele dar ouvidos, dele acreditar nela, né? Porque ela tentou. Então, aí começa o ponto, assim, durante o filme eu tive grandes emoções, mas em certos momentos eu tive foi raiva, porque, cara, ele não escutava ela. Ela tá falando e ele, tipo, ignorava tudo que ela tava falando e não terminava. Ele não podia só simplesmente, não, filha, o que você quer falar? Uhum. Ah, tá, escutei, beleza, não acredito em você, ponto, não vai. Até aí eu entenderia, sabe? Não acreditei, mas ele nem escutou temo que não acreditar. Esse que é o do negócio. Porque o tempo todo ela, pai, olha aqui, temos que. Eles não são bem assim, os lobinhos, tadinhos. Eles são de boas. Ele, cara, não, não é de boa, filho, vai machucar, não vai. Por isso que o papai não quer deixar. Mas não, ele só fala, não, ponto. Você vai virar faxineira do rei, do cara lá, e é isso. Que vida boa. Eu Um leve tenho. estresse, assim. Ai. Eu tenho a impressão dele ainda tá muito preso na coisa da mãe dela ter morrido, sabe? E nem a Helena falou, é algo recente, e ele fica muito tipo, nossa, eu prometi pra sua mãe que eu vou te proteger. Só que ele esquece que ele também tem que cuidar dela de uma forma como gente, né? E não como Sim. simplesmente sei lá, um animalzinho que ele tem Mano, que proteger. eu vou defender o pai dela aqui. Eu vou defender. Porque, sei lá, uma coisa que eu achei diferente, assim, nesse filme é que normalmente esse plot, assim, de ter um pai ou, enfim, uma figura responsável que tá tentando proteger o protagonista, que normalmente é uma criança, de algum perigo, e, tipo, normalmente é isso que a Lívia tinha dito, que quando você é criança, você não entende a motivação dos pais, normalmente você só fica com raiva, fica, nossa, mas que saco, por que ele não deixa, nananã. Mas nesse caso específico de Wolfwalkers, eu não fiquei com raiva do pai em momento algum. Eu fiquei, na verdade, com dó. Porque, assim, por mais que ele faça as coisas que ele faz, que ele não dá ouvidos, às vezes ele briga e tal, não é uma coisa assim. Por exemplo, o Tritão da Ariel, o pai da Ariel. Tipo,
comparar o que ele fez com o pai da Robin, é tipo, sabe, você vê no fundo que ele tá com medo, que ele tá de luto, e você fica com dó dele, porque você entende que ele acabou de perder a esposa e a Robin é tudo que ele tem. Então ele tá tão obcecado em proteger ela, só que em momento nenhum ele faz aquilo assim, sabe, de maldade. Tipo, eu juro que eu assistindo o filme, assim, eu senti muita dó dele. Eu fiquei comparando, assim, com outros filmes que tem alguma figura paterna, enfim, que quer proteger e acaba fazendo um monte de burrada. Mas nesse caso, tipo, você vê, assim, que a intenção dele é puramente de afeto, sabe? É puramente querer proteger. Tudo bem que ele erra, lógico, não vou falar que ele não erra. Ele erra, ele devia ter escutado ela. Mas ao mesmo tempo eu entendo, sabe? Eu não fiquei com raiva dele, na verdade eu fiquei com dó. Porque, coitado, ele também tá perdido, não culpo ele, porque, enfim, é tudo, sabe, como é que você do nada vai aceitar? Não, porque tem uma galera que vira lobo, e aí eu agora sou um deles também, e eles só querem viver em paz. Tipo assim, eu não julgo ele de ficar perdido, tá ligado? Eu absolutamente não julgo. Eu também ia achar, tipo, caraca, mas minha filha tá louca, né? Mas, enfim, é isso que eu sinto sobre ele. Minha Vou filha tá defender louca. aqui. Minha filha, putz, Se eu bateu. ignorar, se eu ignorar, a loucura não vai ser real. Exatamente. Mas é Assim, isso, eu sinto dó dele no filme. Tadinho. eu entendo, mas eu não perdoo. Eu não sei. Coitado, Lívia, ele acabou de perder a esposa. Ele acabou de se mudar pra cidade, tem que trabalhar pro embuste lá do Lorde. Coitado, dá um desconto. Mas, mano, é a filha dele, tipo. Ele é o Ele adulto, tinha que entendeu? dar atenção, tá ligado? Sim. Porque, tipo, ela também perdeu a mãe, não foi só ele que perdeu Sim. a esposa. Uhum. E eu não senti raiva dele, eu senti. Eu não sei, não foi dó nem raiva, acho que foi dor. Porque, não Dor. sei, eu acho que tanto ela quanto ele estavam sozinhos nessa, sabe? Tipo, não fisicamente, mas estavam Sim. sozinhos. Porque ele Sim. também tem uma parte que ele fala pra ela que ela tem que se comportar porque eles ainda não são bem aceitos. Então ele Tem também a tá nessa. xenofobia envolvida também no negócio, né? Ainda tem É, mais essa. e um pouco com razão, porque eles foram ali com aquele cara lá, né? O rei, sei lá. E o O povo dali Lorde tava. Protetor. O Lord whatever. E o povo tava ali, tipo, de boa, sendo feliz, aparentemente, e o cara chegou lá pra botar ordem. Pelo que eu E... entendi, eles estavam vivendo muito de boas, né? Não invado a Uhum. florestinha, vivo na minha parte da cidade, tá tudo certo, tá tudo legal. Aí o cara chega e fala assim: vamos queimar, né? Legal, de boas. Por quê, né? Vamos fechar todo mundo aqui dentro, obrigar o povo a trabalhar, queimar a floresta. Saudável. Wolfwalkers? Não, isso aí é bruxaria. Bruxaria. Não, e uma Queima as coisa bruxas. que me incomodou, assim, é, sei lá, esse cara me deu uma vibe muito frolo, assim, de colocar tudo. É porque Deus falou, eu sou a salvação do povo, eu que sou Uhum. bom aqui. Uma vibe, sabe? Colocar Uhum. tudo. Tô matando porque foi Deus que me falou. O Deus deve estar lá, tipo assim, cara, não te mandei fazer nada, deixa os caras de boa. Quem Quem é mata é Não Deus e você? segue o coloca meu tiro. nome nisso, não. Foi muito. Achei muito típico, né, de inquisitores. Sim. Passou uma vibe muito da igreja na época da Caça às Bruxas. É, Mesma energia. Eu acho que ele é uma mistura do vilão de Pocahontas com o Frollo. Tipo, eu acho que ele é uma cria demoníaca, assim, dos dois. E... Só que eu acho, particularmente, que tem esse ponto da religião e tal, mas eu acho que a motivação principal dele, diferente do Frollo, não era, assim, religiosa puramente dita. Ele usava isso como desculpa. Porque o Frollo, tipo, tudo bem que ele também usava de desculpa, mas, tipo, eu entendo que o Frollo, ele realmente achava que ele devia estar fazendo aquilo em nome da religião. Esse cara não, sabe? Esse cara claramente só queria expandir, queimar a floresta pra criar gado, e ele tava falando, não, é porque Deus, não, eu vou acabar com as pagãs, não sei o que lá, mas, tipo, eu acho que o motivo, a intenção dele não era tão religiosa, era mais de querer queimar tudo e botar gado. Isso. Caramba, isso faz muito sentido. Eu tinha comprado uhum, Total, que era Total pela igreja, mas faz sentido não ser. faz. Se bem que
Não sei, ele é meio tipo... Ou não? Ah, não sei. Que ele é muito tipo, tal pessoa fez tal coisa, bota ele na forca. Na forca não, naquele... No tronco. Como que chama? É no tronco, né? Não, primeiramente, quando ele estava falando negócio de tronco, eu não lembro se foi antes da gente ver ou se foi depois, mas acho que o pai da Robin, ele fala, você não tem medo do tronco? Eu imaginei que era um tronco pra dar chicotada. Um pelourinho, né? Fiquei até um pouco mais felizinha quando eu vi realmente o que era o tronco. Era muito mais dark na sua cabeça. Mano, mas esse cara, eu acho que no fundo ele é obcecado com controle. E aí os Wolfwalkers representavam uma liberdade que ele não conseguia controlar. Então, eu acho que na cabeça dele era muito mais sobre controle do que qualquer outra coisa. Tanto que ele fala uma hora no filme que o que não pode ser domesticado deve ser destruído. Ele fala exatamente essa frase. E eu acho que essa frase resume assim, perfeitamente o mindset dele, como ele pensa. É exatamente isso. Ele tem uma obsessão com controle. Então, por isso que ele manda a Robin lá pra ficar sob a vigia dele, num lugar super restrito, que ela tem que seguir ordens. Ela bota o pai dela também pra seguir ordens, assim, cegamente. No fundo, ele é obcecado com controle, controlar tudo e todos. Então, acho que também tem isso, assim, uma motivação bem forte dele. Faz sentido. E o que melhor pra controlar as pessoas do que a igreja? Mano, eu falo tanto da igreja que deve parecer que eu não sou da igreja, né? Mas enfim. Mano, mas eu acho que você tem, É. mas assim, propriedade pra falar sobre isso, porque você vive a igreja e você percebe os problemas dela. Tipo, você reconhece os problemas da instituição igreja. Tipo, eu acho que é assim, uma consciência legal, sabe? Você estar numa instituição e você saber que ela não é perfeita, que tem partes dela que são ruins, que, enfim, já foram muito piores antigamente. Mas sei lá, tipo, importante isso, você ter essa consciência, sabe? Que nem tudo é perfeito, mas mesmo assim não quer dizer que tudo seja ruim. Tem partes boas da igreja também. Então, eu acho que o problema maior, os assuntos que a gente tá entrando, mas enfim, eu acho que o problema maior nem tá na igreja, sabe? Tá no fato de que ela é governada por pessoas. E, né, pessoas são pessoas. Lógico que ia dar ruim. Sempre, não tem né? como não dar ruim. A ideia era legal, mas, enfim, Putz, os colocar a pessoa no meio. organizadores. Ai, ai. Mas, voltando. Eu gostei muito da personalidade da Maeve, porque primeiro ela é toda fofinha e ao mesmo tempo raivosa. Eu amei essa personalidade dela, o cabelinho dela, tudo lá em cima, assim. No começo, a impressão minha, ela tava cheia de galinha, não sei quantos, assim. Depois a Robin penteou e tirou, né? Uhum. Mas eu gostei muito dela, porque ela fala assim, não, eu vou mandar meus cachorros te pegar. Não sei o que, não sei o que. Ela falando pra Robin. Só que, tipo assim, ela só tava fazendo amizade. É assim que demonstra amor, desculpa. O jeito que ela demonstra afeto é meio bruto. É muito bom. Ela faz com a mãozinha, tipo, ela fala assim, não, porque eu vou mandar meus lobos te pegarem. Aí ela sai correndo, aí os lobos só ficam olhando pra cara dela, ó. Vai, galera. Vai lá, pô. Tô falando sério, poxa. Só... Vai, gente, pra não deixar feio. Mas, assim, Nossa, eu fiquei com tanta dó dela. Tanta dó. Porque eu não sabia. Fiquei em choque. Primeiramente, a hora que a Robin entrou lá na toca, eu falei, ué, a mãe dela? Mas ela tá dormindo? Quem, né? Não acordou em nenhum momento? Aí, né? Sono Estranho pesado? esse negócio. Aí depois que ela conta, né, que aí quando ela dorme, ela vira lobinho, não sei o quê. Um rolê desgraçado disso, né? Tipo, você tem que virar lobo num lugar seguro, né? Senão, deu ruim de ser. Seu corpo Esse fica negócio desprotegido, né? Fica vulnerável. é um rolê muito, muito complicado. Tanto é que na hora que a Robin vira, o pai dela fica lá segurando, né? Porque vai que dá ruim. Sim. E tanto o moço lá, o Vibe Frollo,
ele vê isso como oportunidade, né? Porque ele notou que o pai da Robin tinha virado lobo. Ele falou assim: eu não posso conseguir acertar de frente, mas o corpinho dele ele tá na minha mira, né? Muito propício. Mas essa questão toda da mãe dela eu achei muito tadinha. Quantos anos essa menina tem? É a criancinha e ficou lá sozinha com os lobinhos, conversando com a. Ai, gente, pelo amor de Deus. É a hora que ela tava conversando com a mãe dela, Ai, nossa, muito falando: triste. mãe, olha, a Robin. E ela me deu uma florzinha, olha aqui, não sei o quê. Aí eu fiquei: meu Deus, menina, você tá. Ela tava muito solitária, né? Eu tava. Tá. Porque por mais que os lobos seja, tipo, a matilha dela, Uhum. não dá pra conversar, sabe? Eu acho. E ela é uma criança, né? Ela Não tinha precisa da outro lobo mãe. criança. Ela Sim. se sente perdida, né? Que a mãe era tipo o norte que ela tinha. E aí do nada ela Uhum. tava sozinha. Ela não sabia pra onde ir, ela não sabia o que fazer. E ela colocou todas as esperanças dela cegamente em, não, a minha mãe vai voltar e vai ficar tudo bem. E à medida que o tempo foi passando, ela começou a ficar mais desesperada, porque a mãe dela não voltava. E ela não sabia o que fazer, ela não podia ir embora, deixar a mãe dela. E ela ficou ali perdida, assim, ela tava absolutamente desesperada. Uhum. E dá pra sentir a dor também no fato de que ela fica falando pra Robin, tipo, não, a minha mãe vai voltar, ninguém vence a minha mãe. Fica naquela confiança inocente da mãe dela. Mas quando ela tá realmente sozinha com a mãe dela, ela fica tipo, mãe, será que alguma coisa aconteceu com você e não sei o quê? Então, tipo, ela tem noção que alguma coisa pode ter acontecido, mas ela ainda quer acreditar que vai ficar tudo bem. Sim, é bem pesado. E sobre o que você falou de ter que se transformar num lugar seguro, é tanto perigoso pro corpo quanto pro lobo, né? Tipo, a Robin, que ela se transforma dentro de... Tipo, dentro dos muros ali, o lugar que era mais perigoso pra ela estar. E eu achei incrível ela conseguir fugir dali. Achei que, De putz, boas. já era. Ou Sim, mas os guardas é ruim, né? Pelo amor de Deus. Não, Vou te todo mundo contar. ali, pelo Eles amor de são Deus. péssimos. Horrível, 50 tons de capacidade. 50 tons de como ser... competência. Esse Sim, cara é como ser muito ruim. incompetente. Mano, os caras estão dormindo, elas viram lobo, elas se transformam, correm a floresta inteira, fica a noite toda. Elas voltam, eles estão dormindo ainda. Gente, não Muito tem sendo turno gostoso. nesse lugar, não tem. Tem, tipo, 5 guardas na cidade inteira. Mas Nossa, eu acho que eles são assim porque que precisa ter 5 guardas na história. cidade inteira, agora que eu calculei aqui. Eu acho que eles são assim porque eles não imaginam que tem nada, sabe? Talvez Como tanto. não, cara? Eles veem os lobos todo dia, tipo, é um problema pra eles. Como Só não? que, tipo, são lobos, sabe? Como que você vai imaginar que um lobo vai passar por um portão fechado? Um portão Tava de fechado, ferro, gente, porque sabe? ela passa pelo vão. É vão que ela passou? É, É porque tipo, tem umas é assim, grades, ela passa no meio. a grade, tipo, um por um, Eu sabe? passo assim. Não, Passa exatamente. tranquilo. Tipo, tanto que, se eu não me engano, a própria Mab, ela consegue passar em um dado momento pelo vão do negócio. Gente, pra uma cidade que tem problema de infestação de lobo, eu acho que eles deviam mudar esse portão aí, cara. Porque, Fechar um assim, pouco. claramente não tá contendo nada. Os caras têm uma infestação de lobo e os caras resolvem colocar um portão que cada vão, assim, da grade tem, tipo, 1 metro por 1 metro, sabe? Parabéns, cara. Enfim. Talvez tenha sido uma escolha mais, tipo, pra meio que demonstrar poder do que exatamente servir pra alguma coisa, sabe? Eu acho que esse tipo de escolha é feito mais em coisas de... em séries, animações de comédia. Tipo, eu tava assistindo Irmão de Orel semana passada, e aí eu acho que era o pai do Irmão de Orel que tava preso, só que ele tava preso num negócio assim, ó, um por um. E aí ele tá mó recitando um poema, aí ele sai assim pra recitar o poema, depois ele volta. E eu acho que é tipo, é nesse tipo de animação que tem esse tipo de coisa, sabe? Tom e Aí chega Jerry ali tem isso também. que é um negócio sério e não, mano. Claramente dá pra passar ali tranquilo, como assim? Talvez Mano, seja mas eu só tô uma pensando demonstração. agora, eu acho que faz sentido, porque, tipo, que nem vocês tinham dito, que antes a cidade não tinha esse problema. Porque antes eles ficavam lá na cidade e os lobos ficavam lá na deles e tudo certo. A É. partir do momento que eles começaram a invadir a floresta pra queimar, pra derrubar as árvores, aí que começou a briga entre os lobos e a cidade. Mas eu acho que realmente antes não tinha esse problema. Então, realmente eles podiam ter o portão lá, tudo bem, assim, é meio questionável a segurança, talvez. Mas
Mas eles não tinham esse problema, sabe? Não era uma praga, não era um problema real. Era só tipo, talvez um dia aí entre um lobo, mas beleza, a gente tem 5 guardas aqui pra proteger. Mas E um será que caçador antes... que não caça nada, né? Que Que não caça o nada. pai da Robin, assim, o cara é melhor mais caçador incompetente das que os pragas. guardas. É, exato. O cara é caçador, ele não caça uma coisa o filme inteiro. Coisinha. Ele não acerta um tiro. Eu só senti falta do pai do menino. Porque ela vira e fala, meu pai é o melhor caçador. Ele fala, não, o meu que é? Eu falei, tá, mas quem que é teu pai? Tá preso. Que é teu pai, cara, um figurante aí. Qual Que é teu figurante é o pai na seu fila pai? do pão. Mas eu tava pensando, será que antes dos carinha lá, do sei lá, rei, chegar, existia esse muro? Porque, aparentemente, o povo antes deu a impressão que eles viviam muito bem, muito tranquilos. E, assim, aquela cidade ali não parece de um povo que vive bem. Não sei se é porque depois que o cara chegou virou um caos, né? Mas parece, tipo, todo São mundo um pobres, em né? cima do outro. Tudo pobre, parece que sugaram tudo que eles tinham. Não sei, eu tenho a impressão que antes esses muros não existiam, não. Quem criou foi o cara. Mas aí já é Talvez. especulação. Cobrando uns impostos a mais, né? Sim, Imposto pra erguer o muro que ninguém pediu. sim, pra proteger vocês, sem Pra vocês proteger estarem em vocês perigo. do perigo dos lobos. Aí depois a gente vai lá e mata os lobos pra eles ficarem bravos. Mas isso é bem clássico, né? Você inventa um perigo. Na verdade, o perigo é você, claramente. Sim. Mas aí você inventa um perigo externo pra falar, não, eu, na verdade, tô te protegendo. Uhum. E aí você, tipo, eu tô te protegendo, por isso me pague aqui 100 pratas. Você dá o perigo, depois dá a solução, né? Tem um negócio que é sobre isso. Exatamente. Mas talvez realmente não tivesse esse portão antes. Que realmente não tinha porquê. Apesar que talvez fosse prudente, né? Sabendo que tem lobos na floresta, talvez fosse o caso. Mas pela crença deles, tipo, eles acreditavam nos Wolfwalkers. Então eu acho que eles tinham meio que, tipo, sei lá, um ritual. Se a gente fizer tal coisa, eles não atacam a gente. E nem a menina fala, eu esqueci como que ela chama, mas tipo, os humanos ficam lá e a gente fica aqui. A partir do Tony. momento que o povo entra na floresta, os Wolfwalkers têm direito de atacar. Sim. Então, talvez eles soubessem disso e por isso não fosse um problema. E talvez esse portão tenha vindo com 1 metro de largura, porque lá de onde esse cara vem, não tinha lobo. Então, e ninguém pensou, né? Porque é isso que as pessoas fazem, elas não pensam. E aí eles simplesmente colocaram o portão porque eles estão acostumados. Eles falam que não tem lobo na Inglaterra, né? Porque a Robin até tem uma conversa com o pai dela, falando que ela vai matar os lobos, não sei o quê. E aí ele até fala, cara, você nunca nem viu um lobo. E ela, não, mas eu não tenho medo deles. Nananã. E então, realmente, talvez seja isso, né? Que na Inglaterra realmente não tem lobo. Uhum. Então, sei lá, mas assim, faltou um pouquinho de pensamento aí pra você fazer um portão melhor, né? Faltou só esse detalhe. Faltou, ou pelo menos ter mais que 5 guardas na cidade inteira. Todos míopes. Isso. Acabamos de ter uma discussão de 10 minutos sobre um portão. Necessária, eu achei necessária. Só não vamos entrar no saneamento básico, né? Porque não precisa, já sabemos que lá fede. Elas, inclusive, falam com todas as letras. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Quando elas estão como lobo, ela tá falando, nossa, olha lá que fedor. Aí ela, ei, eu moro lá. Bora lá. Ai, gente, esse povo tá vivendo assim no É fundo do fundo. Assim. Mas é bem normal da época mesmo, assim, se for para pensar mesmo numa realidade mesmo, sabe? Essa época era fedida mesmo. Se a gente A parar pra pensar peste, mais os negócios friamente. assim, entendeu? Verdade. Parando pra verdade. pensar mais friamente, a gente não mora muito melhor que isso, não. Olha pra São Paulo. Não precisa ir muito longe, não. A gente tá falando deles lá, falando, nossa, a cidade fede, tem políticos corruptos, é tudo feio. Abre a sua janela, cara. Igualzinho. É igualzinho. Ainda bem que eu moro em Minas, aqui é bonitinho. Aqui Porém, não tem tanta depende. fumaça, não. Não. Nossa, aqui, putz. Aqui até que é ok. A gente não tem um trânsito, entendeu? Não. Esse dia eu tava andando na rua e eu tava pensando nisso, porque eu tava mó trânsito. Aí
Eu não sei o que minha mãe falou assim, em tal horário parece trânsito de São Paulo. Eu olhei bem, assim, tava realmente muito trânsito. Aí eu olhei bem, pensei, se fosse São Paulo, aquilo ali ia estar cheio de carro, aquilo ali também, pera, não parece São Paulo, não. São Paulo. Uma rua tá parada. Abriu o sinal, normalizou. E aproveitando que você falou sobre época, teve uma coisa, eu acho que foi muito, eu acho, não tem como não ter sido uma das referências, não ficou só nisso, mas eu não sei se vocês lembram da lei da frontalidade, que usavam no Egito para fazer as pinturas dentro das pirâmides. Que é, tipo, todo Lembro! mundo tinha. Com certeza eu lembro. Não é lógico, cara. Poxa, gente. Como poderia esquecer de uma coisa assim? Tá, eu, Só agora pra, a só pessoa não pra está assim, orgulhosa. refrescar minha memória, você pode explicar um pouco sobre isso, por favor? Tá ligado nas pinturas do egípcias dentro das pirâmides? Sim, Que o sim. povo é tipo, o corpo tá aqui, mas a cabeça tá aqui, a Aham. mãozinha tá aqui, assim. Aham. Aquilo é a lei da frontalidade, é como se tudo fosse de frente. E eu senti muito isso, tipo, não é o tempo todo, mas tem, que nem na casa dela, a mesa tem as pernas da mesa e o topo da mesa tá assim, ó, como se tivesse chapado, sabe? E eu fiquei Eu tipo, amo esses detalhes. caramba, tem muito disso. Aí tem alguns momentos que elas viram, assim, que não fica só na frontalidade. Mas tem muito disso, que nem o carinha lá andando a cavalo. É muito isso também. E, tipo, eu gostei muito desse estilo. Eu acho que deu uma diferenciada e não ficou estranho, sabe? Uhum. Não ficou aquele negócio que incomoda assistir. Uhum. Gostei. E me lembrou das aulas de artes. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não, mas, tipo assim, quando às vezes tinha algumas imagens das lobinhas, principalmente da Robin, parecia que tava o círculo, assim, que usa pra fazer o desenho delas. Uhum. Eu não Tinha. sei qual que é o nome disso, mas eu achei isso muito legal. Toda hora que aparecia Sketch. ela, a lobinha ficava tentando, assim, ver se tava aparecendo. Eu achei muito, muito legal. Eu gosto Não, bastante desse detalhe, assim, que quando os personagens estão na cidade, e até toda a estética da cidade, ela é muito polida, ela é muito reta. Todas as Uhum. coisas são mais, assim, não sei, polida seria o nome mesmo. Assim, é tudo reto, tudo bonitinho, tudo meio desaturado. Já na floresta é tudo orgânico, tudo curvo. Uhum. As personagens, até a line delas é menos polida, então tem esses detalhes, assim, por exemplo, a continuação da cabeça, ou onde tem cotovelo, joelho, enfim, você vê as marcas como se fosse o desenho por trás, o sketch. E é muito mais fluido quando elas estão na natureza, muito mais orgânico. Eu Uhum. gosto muito desse detalhe, assim, da transição. Tipo, especialmente da Robin, que ela transita entre esses dois lugares, né? Esses dois mundos. E você vê claramente, assim, a diferença da Robin da cidade e a Robin na floresta. Como a Robin Uhum. da floresta, ela parece mais arredondada. Ela Uhum. parece menos presa. Uhum. Ó, Ó, Que é o que tô ela falando. quer, gente. Ela quer ser livre. tudo que ela quer. E é legal que eles fazem isso de uma forma muito natural, né? Uhum. Inclusive, você tá falando sobre as formas retas, eu lembrei que eu estudei, inclusive, isso pra montar os cenários do meu TCC, porque tinha a menina ruim e tinha a menina boa, e a gente fez o quarto das duas. E aí a gente tava estudando sobre formas pra gente usar. E essas formas é realmente pra mostrar algo, tipo, mais rígido. Porque, assim, o quarto da menina ruim, quando ela era pequena, ela era mais ou menos boa, assim, já era mais de boa. Porém, a sala era um lugar muito rígido, porque os pais dela eram muito, tipo, extremos, muito conservadores, batia na menina e tal. E aí já era, tipo, tudo mais reto, tudo mais escuro, menos saturado. E real, tem muito disso, e eles trabalham isso de uma forma muito natural, porque, assim, a partir do momento que você chega num negócio orgânico, você sente a liberdade. É um negócio que, tipo, ele não te diz, aqui é rígido, quer dizer, ele te diz um pouco pelas coisas que acontecem, mas Sim, ele não diz, tipo, isso aqui é rígido, isso aqui é liberdade. Você sente que isso aqui é rígido, isso aqui é liberdade. Que direção de arte. né, a arte desse filme, assim, é um ponto fora da curva, né? Não tem, Uhum. tem nem, assim, o que dizer. É simplesmente lindo. As escolhas estéticas, tipo, quando elas viram lobo, a escolha estética de fazer a visão dos lobos ser meio rabiscada, fazer os traços, tipo, dos cheiros dos animais com cores Uhum. destacadas. Nossa, é Uhum. muito lindo. Tudo nesse filme é, assim, primoroso, sabe?
Muito bonito. Podia ficar horas falando sobre a arte desse filme. Sim, e isso só soma ao fato de que é muito triste que as pessoas não conheçam, né? Só uma coisa que eu acho interessante, voltando ao que a Lívia tinha dito sobre os objetos, eu gosto muito dos cenários desse filme. Eles têm vários cenários, todos eles. Todo filme ele tem uma estética, assim, como se fosse um livro infantil ilustrado. Acho que por conta, assim, também da temática, que é meio, assim, conto de fada, história infantil, tem essa temática. Eu gosto muito dos cenários, que nem você falou que alguns objetos eles parecem ser assim planos na vertical, e tem muitos cenários que são assim, eles não têm exatamente uma profundidade, por assim dizer, normalmente eles são chapados e verticais. E não fica estranho, não fica destoante, você vê os personagens assim no primeiro plano, mas eles não parecem assim recortados dali, eles parecem realmente estar inseridos, mesmo que o cenário não siga assim a física padrão, que tem uma estética muito própria, não parece, não fica estranho, sabe? Não fica destoante. Eu gosto muito desses cenários. Talvez eles não se destoem porque eles também estão meio nisso. Os personagens não são um padrão, às vezes eles também ficam chapados, tipo, Uhum. parece que é uma animação de recortes um pouco. Às vezes eu tive essa impressão. Eu gosto do estilo de E estilogravura também, que eles usam de vez em quando, uhum, para as texturas, lápis de cor que eles usam no cenário, especialmente na floresta, que você vê nitidamente os traços. sim, Nossa, tão muito bonito, bom. vontade de chorar. Você falou sobre parecer um livro de infantil. Essa foi uma das primeiras impressões que eu tive de, tipo, parece que esse filme é um livro antigo animado. Eu acho que esse estilo de desenho é bem dessa época mesmo, isso também é bem legal deles fazerem, tipo, não só se Uhum, passa na época como a arte, é como a arte da época. E exato. é o filme inteiro esse sentimento de, tipo, parece que realmente te colocaram lá, como se naquela época alguém tivesse feito essa animação. Uhum. Eles usam as formas para, enfim, para dar volume para os personagens, para os animais e dar Uhum. uma estilizada, mas ao mesmo tempo fica tão bonitinho, fica tão assim conciso. Você vê um animal e você vê uma pessoa desse universo, você sabe que eles são do mesmo universo. Uhum. Mesmo eles sendo, por exemplo, tem uma cena lá no começo que aparece, não sei se é um cervo, um alce, enfim, e ele é todo angular. E a floresta ela é toda retorcida, toda redonda, Uhum. e ele é todo mais angular, mas ao mesmo tempo ele não destoa. Você vê que é uma estilização que funciona, os pássaros, os lobos, enfim, tudo funciona bem ali. Eu gosto Sim. bastante como eles usam as formas nesse filme. Uhum. Trabalharam muito bem e conseguiram chegar numa linguagem única, né, pra tudo. Uhum. Muito bom. Bom, eu quero saber qual que é o personagem preferido de vocês. Acho que a maioria das pessoas que assistiu vai dizer isso, mas é a Mab. Acho que grande parte das pessoas gosta muito dela. Até por conta daquilo que você tinha dito, assim, dela ser irreverente, dela ser selvagem, dela fazer o que ela quer, ela ser forte. Eu gosto muito da Mab, assim, especialmente pela dualidade que ela tem. Que no começo do filme você acha que ela é simplesmente, assim, selvagem, que ela faz o que quer. Mas depois você descobre, à medida que a história avança, que aquilo, na verdade, assim, é um front que ela põe, né? É uma frente que ela põe ali pra disfarçar que, na verdade, ela tá com medo também. Ela também tem medo de perder a mãe dela, ela se sente perdida. E, enfim, eu gosto muito do personagem da Mab, como ela representa a liberdade ali. As interações dela com a Robin são muito engraçadas. E, enfim, eu gosto bastante dela, o design dela eu acho super legal, como ela é toda formas arredondadas, e a Robin, que ela é mais angular. Eu gosto bastante da Maeve, acho ela uma graça. A minha preferida também é a Maeve, pelos mesmos motivos, provavelmente. E eu gosto de como. Eu também gosto de como ela chegou. E aí, nessa coisa que a gente falou, da forma que ela expressa o interesse dela em ser amiga da Robin, de tipo. É um negócio meio agressivo, só que você sente nela que aquilo ali, tipo, não é totalmente sério, sabe? Ela não vai mandar os lobos dela realmente te comer. E eu tive um apego, assim, com a Meg pela situação dela, sabe? De, tipo, ela é só uma criança e, tipo, bem pequena. E a mãe Uhum. dela sumiu e ela tá meio que liderando os lobos
E ela não tá liderando os lobos de forma infantil. Assim, talvez um adulto teria, sei lá, pegado eles, levado eles pra longe. Mas ela não tá também fazendo eles fazerem um monte de coisa que uma criança talvez faria, inconsequente, sabe? E ela pegou aquilo pra levar de forma séria. Ela não fica chorando pelos cantos e tal. Isso é triste também, porque é só uma criança. Mas eu gosto dessa maturidade que ela tem. Gosto desse 0 a 80 que ela vai muito rápido. Que ela é toda, depois já. Gosto. E é isso. Gosto do design dela. Gosto da mudança. Eu gostei da mudança do cabelo dela, porque eu acho que em animação, normalmente, tipo, é aquela coisa, mesma roupa, mesmo cabelo sempre. E aí chega ali, ela começa com o cabelo mais bagunçado, cheio de coisinhas, que é, tipo, bem clássico não, bem representativo, de, tipo, mora na floresta. E aí a menina chega, ela penteia, o cabelo dela fica todo lindão, assim, e tem aquela mudancinha. Eu gostei. Bom, eu também. Ela também é minha preferida. Chocada. Eu tô Por chocada, motivos passada. de que vocês já falaram. E porque eu quero adotar ela e ela vai ser meu filho, meu neném. E é isso, entendeu? Meus instintos maternos veem que essa menina precisa de ajuda. Agora não, que tá tudo bem, mas no momento que eu assisti, eu falei, deixa eu abraçar essa criança. Mas tá tudo bem, né? Ficou bem no final. E ela é incrível, maravilhosa, lutando pela mamãe dela. Que filha ótima, uma ótima filha. E é isso que eu tenho a dizer sobre ela. Eu queria fazer um adendo aqui, por mais que não tenha sido a preferida, assim, de nenhuma, eu acho que nem a Robin, ela não fica tão atrás. E eu gosto de como elas meio que se complementam, sabe? Elas formam aquela amizade muito bonitinha entre elas. E a Robin, ela acaba ficando ali como não uma irmã mais velha, mas como aquela pessoa que é um pouquinho mais madura que você e também tá no buraco, mas vai tentar te ajudar. É um amigo com um pouquinho mais de noção. Sim. É aquele teu amigo que é um ano mais velho que você e tem um ano a mais de experiência no jogo. Exato. Tipo, ele te apoia nas burrices, mas ele vai junto só pra ter certeza que vai dar tudo certo mesmo. Sim. E eu gosto muito dessa coisa, talvez, protetiva da Robin. Ela não é tão protetiva, é mais amiga mesmo. Uhum. E eu gosto de como, no final, elas ficaram amigas, sabe? E assim, elas são amigas pessoas, e aí elas transformam em lobo quando elas dormem, e elas continuam, tipo, vamos correr com os lobos. Best. Por falar em correr com os Gente. lobos. Não, pode falar. Mano, eu tô com a Aurora. Eu fiquei, tipo, meu Deus, a hora que começou Running with the Wolves, eu conheço essa música, porque eu não sei se era a voz da Aurora. Mas faz Era. muito tempo que eu não escuto, então eu não tava reconhecendo. Aí eu fui escutando e fiquei tipo, é Aurora, socorro. Muito, muito bom, eu gostei de como, na hora que tava cantando, elas estavam fazendo literalmente aquilo. Correndo com os lobos. Correndo com os lobos. Me lembrou o livro também. Gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês sentiram, assim, uma little vibe no final entre o pai da menina e a mãe da outra menina? Acho que Ficou nem foi implícito little. que eles ficaram juntos, né? Sim. Foi? Não foi? Sim. Não, que eu pensei, sei lá, uma amizade, entendeu? Não, Mas eu senti uma vibe. Mas eu não senti uma atração match? chamegosa ali. Não, eu Entendi. entendi que eles viraram uma família mesmo, que elas viraram irmã. O que, parando pra pensar, é bem estranho, assim, porque a primeira vez que ele interage com ela, basicamente ele tá indo pra matar ela. E ela morde. E ela Pela morde primeira vez ele. morde, né? Enfim, né, É o primeiro sobre. date a gente nunca esquece. Exato. Mas É assim que o amor começa. é assim que o amor começa. Eu gosto bastante do pai da Robin. Tipo, como ele é uma figura, assim, paterna, mas ele é uma figura paterna legal, sabe? Tipo, que apesar de ao decorrer do filme ele vai ficando cada vez mais rígido, porque ele vai ficando cada vez mais assustado, você vê no começo, assim, que eles têm uma relação muito legal, sabe? Ele realmente escuta ela, mesmo que ele não acredite nas histórias que ela conta, ele ouve, ele escuta ela, ele não acha ruim ela querer ser uma caçadora, por exemplo. Porque, assim, dada essa época, ele podia muito bem ser daquele, você falar, não, teu lugar é na cozinha, e nananã. Mas não, ele super apoia, ele apoia ela caçar.
Ele só literalmente não quer que ela vá junto com ele pra ela não se expor a um perigo, né, que são os lobos. Então ele realmente faz aquilo pra proteger ela. Mas ele nunca, em momento nenhum, assim, ele acha ruim ela querer ser caçadora ou ela querer ir com ele, fazer as coisas que ele faz. Eu acho isso muito legal, eu gosto muito, assim, de como ele é realmente uma figura paterna boa, sabe? Que é difícil, normalmente, em animação ter uma figura paterna boa. Só tem um e não é muito bom. Né, normalmente é. Mas eu achei interessante também que conforme a animação vai passando, que nem quando começa, pelo menos eu tive a impressão de, tipo, eles estarem no lugar que o pai dela pelo menos se sente bem, mas a menina ainda não se adaptou tanto, é um lugar muito perigoso e tal. Mas vai passando, você vai percebendo que ele também não tá bem ali, e ele... Eu não lembro o que deu isso em mim, mas eu acho que teve alguma coisa que falaram, que deu a entender que ele também se sentia preso ali, ele também não tava feliz ali. Então, os dois terem se transformado em Wolfwalkers foi tipo uma libertação pros dois. Agora os dois são livres e têm uma família. Oh. Uma coisa que eu achei. Eu achei que era até disso que você ia falar quando você falou a primeira vez que eles se viram, porque eu tinha esquecido que ele tinha tentado matar ela da primeira vez. Foi quando a mãe dela acorda e tal, e aí cura a mãe dela. E aí a Robin tá lá, né, no abraço fofinho. E ele fala que ele vai embora. Aí a mulher fala pra ele ficar e tal. E ele super já chegando, assim, já deitando no colo. Eita, abraço, meu! Vem cá! Não, 10 anos de amizade aqui. Não, ela já chama, fala, não, você é um de nós agora. Nossa, mas eu fiquei muito de coração partido, assim, porque ele vê, tipo, aquela cena dá a entender que ele olha pra Robin e pensa, não, ela encontrou o lugar dela, ela não precisa mais de mim. E ele vai embora e eu fiquei muito, tipo, tadinho. Ah, eu achei um pouco dramático da parte dele, mas ok. Ah, mas ele é puro drama, né, cara? O filme todo, ele é o maior ponto dramático da história, é ele. É ele correndo pra lá e pra cá falando, Robin, não faça isso. Robin, tem que seguir as ordens do Lord Embustio. Assim, se ele não tivesse se transformado num lobo, eu acho que seria mais justificável essa ação de querer ir embora. Mas ele também era lobo. O que ele ia fazer sozinho na floresta, velho? Ah, não sei, eu acho que ele deve ter pensado, assim, que ela não precisava mais dele, sabe? Que ela já tinha encontrado um lugar pra ela e que ele não tinha mais espaço na vida dela, sei lá. Falando alto, assim, é mais dramático ainda, né? Mas, enfim. Eu fiquei com... Funcionou, eu fiquei com dó. Ou talvez que ele não fosse bem aceito, né? Porque ele tentou matar todo mundo ali. E É, durante todo o filme ele não acreditou nela. E Tem ficou isso naquela, também, né? que eu O não tinha cara é parado pra caçador. considerar. É, então... Que ele achou, assim, que depois de tudo que ele tinha feito, ele não tinha direito, né, de participar daquilo. pessoas mais vingativas falariam, vai embora daqui, rapá. É. Ah, mas ele que matou o Lord Embust no final, né? Foi. Ah, Mano, isso o eu cara achei... Quer dizer, deixou, né? Mas foi uma escapativa pra ele não ficar como assassino. Foi. Foi. Não, Foi total. Foi. O cara não ia se soltar, mano. Aquilo ali foi pro pai dela não ser assassino. Total. E que ele juntou uniu o útil ao agradável, né? Porque aí ele se sacrificou em nome da igreja, em nome do que ele acreditava, pra dar mais pontos aí pro personagem. Pra, tipo, nossa, ele acreditou até o final, a convicção dele era tão forte que ele literalmente se sacrificou em nome daquilo que ele acreditava. Tipo, sabe, eu acho que um vilão bom, ele vai até o final, tipo, achando que ele tá certo, sabe? Tipo, defendendo o ponto dele. Nada de redenção aqui não, mano. O vilão raiz, ele vai até o final e morre achando aquilo. Não quero saber Mas de realmente, como você, não. nada disso, não tem Naruto aqui. E realmente, foi bem isso, assim, pra ele não ficar como assassino. Acho que é por isso também que ele não acerta nenhuma flecha o filme inteiro. Tudo calculado. É, ele era caçador, mas não matava nenhum lobo. Gente, só que assim, chegou um ponto que começou a ficar ridículo. Porque ele literalmente atirava assim a queima-roupa e ele não acertava. Acertava. Ai, mano. Tudo bem, eu passo pano, eu passo todos os panos, sabe? Eu entendo que se ele acertasse não ia ter filme, então só tipo, ai, putz, ele errou, cara, tendo 20 centímetros do lobo. Acontece, né, cara? O lobo tava em movimento, ele tava nervoso. Ele tava tremendo, muito nervoso. Então, vocês têm alguma coisa mais que vocês queiram acrescentar sobre o filme? Não. Acho que só que eu fico triste, assim, por esse filme não ter tido mais sucesso do que ele teve.
E como foi um feito, assim, muito grande ele ter sido nominado ao Oscar, mesmo sendo feito por uma produtora pequena, né? E foi competir ali com gigantes da indústria, né? Tipo Disney, Uhum. Pixar, enfim, como é um feito, assim, incrível. E que só por isso as pessoas deveriam dar uma chance pra esse filme. Tem isso que você falou que ele é meio difícil de encontrar nos streamings, tipo, tem só no serviço de streaming da Apple, que eu esqueci o nome. Mas, assim, mesmo assim, vale a pena dar uma chance pra esse filme. E é isso. Ficou triste, assim, que ele não fez mais sucesso do que, né, que deveria ter feito. Bom, é isso sobre o Wolfwalkers. E se vocês possuem mais alguma coisa que queiram acrescentar, não se esqueçam de comentar. Bom, mas o episódio ainda não acabou, que a gente vai dar a nossa dica do episódio, começando pela nossa convidada. A minha dica de hoje é sobre um anime chamado Ranking of Kings. Ele é um anime que foi inspirado num mangá de mesmo nome, que ainda está sendo lançado. E Ranking of Kings se passa num lugar onde existem vários reinos, e os reis desses reinos são classificados em um ranking. E aí, quanto mais alto você tá nesse ranking, mais poder você tem. Então, tipo, mais poder bélico, militar, mais top the best você é. E a gente acompanha a história do Bode. E o Bode, ele é o filho, o primogênito do atual número 1 no ranking. Só que ao contrário do pai dele, que é super forte, tal, o Bode, ele não é assim o que a gente teria como um guerreiro. Ele é uma criança, ele é sentimental. Além dele não ser assim fisicamente forte, ele é surdo. Então ele não consegue se comunicar com os outros. Os outros não entendem ele. E então ele é motivo de chacota no reino. Então ninguém acredita que ele vai um dia se tornar o herdeiro do reino. Quem dirá o número 1 do ranking? E a história de Ranking of Kings é isso. A gente acompanha o Bode na jornada dele para se tornar o número 1 no ranking. E é Interessante. isso. Bom, É muito bonito esse anime. Ele é muito bem animado. A trilha sonora é incrível. E ele dá, assim, ele tem vários plot twists. Ele várias reviravoltas, assim, você acha que vai acontecer uma coisa, você tem certeza que vai acontecer, e aí no último segundo ele dá uma reviravolta, te dá uma rasteira que você não tava esperando, e você fica assim... Enfim, é muito bom esse anime, vale muito a pena. Já quero assistir. Vou? também fiquei interessada. Onde tem disponível? Provavelmente não. Na Crunchyroll, Ou por aí. ou por aí, né, você dá teus pulos aí. A minha dica de hoje também é um anime. E ele chama Making Abyss. E basicamente é sobre uma ilha, num lugar lá. E no meio dessa ilha tem um abismo. Simplesmente tem um abismo no meio da ilha. E aí tem o povinho que trabalha, nem investigando, como fala, explorando esses vários andares de terras que tem nesse abismo. Só que assim, quanto mais baixo que você vai, pior é, tipo, tanto pior é por causa do clima, não do clima, mas tipo, dos animais. Também tem uns andares que se você chegar lá, você nunca mais volta e tal. E aí a mãe dessa menina, ela é uma dessas, e ela, tipo, ela foi muito pra baixo. E ela não pode mais voltar, porque se ela voltar, ela, tipo, muda a aparência e tal. Vira um monstro lá. E aí a menina fala assim, ela recebe parte de uma carta da mãe dela, porque a carta foi se perdendo conforme o balãozinho ia subindo. E aí ela fala assim, vou atrás da minha mãe. E aí ela junta com um amigo dela que também ele não lembra quem ele é. Ele tem tipo o braço de robô, sabe? O braço dele ele se estica assim com uma corrente, sabe? Ele solta assim e é uma corrente. O menininho parece que é um robô, ele não sabe o que ele é. Ele não lembra. E aparentemente ele também ele subiu desse abismo. E aí vai os dois juntos na aventura de ir descendo. E vai ficando cada vez mais da hora. Conhece pessoas, conhece os furries lá pra baixo, conhece vários animais, foge de coisas e tem coisas bizarras, coisas legais. É muito bom. Confia. Bom, a minha dica não é anime. E é uma dica que vocês provavelmente assistiram, mas eu quero dar aqui porque eu achei que tá meio que no tema. Que é Os Sem Florestas, né? Animação clássica de Sessão da Tarde. E conta a história dos animaizinhos que
ficaram com um pedacinho de floresta, porque os humanos pegaram tudo pra eles e fizeram um condomínio, e eles precisam de comida e a história se desenrola. Porque achei no tema, porque estão sem floresta, humanos invadiram. Achei meio... bate, né? Achei legal, interessante. Essa é a minha dica dessa semana. Mas o episódio, antes de terminar, finalizar, eu queria agradecer a Helena de ter aceitado vir participar com a gente. Fiquei muito feliz, gostei muito do papo que a gente bateu. E está convidada para vir mais vezes, já aviso. Então, é sempre assim, você vai ter que vir mais vezes. É obrigação, né? Obrigada, quem agradeço sou eu por ter me chamado. Estou sempre pronta para falar de Wolfwalkers, filme maravilhoso. Enfim, quando quiser, é só chamar que estamos aí. É isso, Semana muito que vem, obrigada. então. E aproveita aí e fala suas redes sociais. Basicamente só tenho um Instagram. Quem quiser me seguir aí é @h._ell0. Tipo hello. Vai estar na tela. Vai estar na tela aí porque é complexo. É tipo hello, só que o O é um 0. Entendeu? Conceito. Nem eu. Enfim. E é isso. É só isso, rede social mesmo. E se vocês quiserem nos seguir, nós estamos no Instagram e no Twitter com @catálogoanimado. Eu estou no Instagram com @ohara._. A Toy está no Twitter com @hurricanev. E nós também estamos no TikTok com @catálogo.animado. E os links estão na descrição. Isso, e para quem tá no YouTube, fique sabendo que a gente também está no Spotify e outros agregadores de podcast. E para quem tá nos agregadores de podcast, fique sabendo que também estamos no YouTube. Então, quem puder dar uma forcinha a mais pra gente, agradecemos. E fica aí no ar qual vai ser o próximo episódio de Catálogo Animado.